Direto da redação. E no Rio de Janeiro foi realizada ontem uma sessão para a eleição do presidente da Alerj. A gente sabe que o Rio de Janeiro, o Brasil inteiro está acompanhando isso. O Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro renunciou para disputar uma vaga no Senado. Posteriormente, ele teve um mandato cassado pelo TRE no julgamento do caso CPERJ. Isso vai também entrar agora em grau de recurso. E como existe uma dupla vacância, porque o vice também renunciou, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, o Thiago Pampolha, como existe dupla vacância, a situação ela cria um ambiente ali para uma eleição extemporânea e indireta na Alerj. E como também o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, está afastado da presidência e também teve mandato cassado desse mesmo processo, a Assembleia Legislativa ela tem que eleger o novo presidente da casa, o novo presidente da Alerj. E após tudo isso, e menos de 48 horas depois do TSE bater o martelo em relação a essa cassação do Cláudio Castro, a Alerj se reuniu para eleger o presidente e elegeu o Douglas Ruas. A sessão foi presidida pelo Guilherme Delaroli, que é o presidente em exercício da casa. Só que uma desembargadora do Tribunal de Justiça, Sueli Lopes de Magalhães, ela considerou que o processo eleitoral só poderia ocorrer após a retotalização dos votos no Tribunal Regional Eleitoral. Por quê? Como foi cassado um deputado, Rodrigo Bacelar, ela entende, o TSE determinou que haja uma retotalização dos votos. Quem tem que fazer isso é o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. E a desembargadora então considerou que antes dessa retotalização não poderia se eleger um novo presidente da casa. Você vai entender os detalhes agora na reportagem de Daniela Longuinho. A Justiça do Rio de Janeiro anulou na noite desta quinta-feira a decisão da segunda sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que elegeu o deputado Douglas Ruas, do PL, como presidente da Alerj. A desembargadora Sueli Lopes de Magalhães considerou que o processo eleitoral na Alerj só poderia ocorrer após a retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral, conforme determinou o Tribunal Superior Eleitoral na decisão que cassou o mandato do então presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar. Na decisão liminar, a magistrada explicou que a retotalização dos votos vai permitir que seja definida a composição oficial do Colégio Eleitoral da Alerj, apto a participar do processo de escolha do novo presidente da casa. Na tarde desta quinta-feira, Douglas Ruas foi eleito por 45 dos 47 deputados presentes. A oposição boicotou o pleito e 22 deputados não compareceram à sessão. O PDT ajuizou uma ação na Justiça contra o resultado. A magistrada ainda ressaltou na liminar que o processo eleitoral realizado pela mesa diretora da Alerj, sem o cumprimento integral da decisão do TSE, interfere não apenas na escolha do novo presidente da Assembleia, mas também na definição daquele que vai assumir o governo do Estado. Isso porque, desde maio de 2025, o Rio de Janeiro está sem vice-governador, já que Thiago Pampolha renunciou para assumir uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Na segunda-feira, Cláudio Castro renunciou ao cargo, manifestando interesse em disputar uma vaga no Senado na eleição de outubro. No entanto, o TSE considerou o governador cassado e inelegível até 2030 por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição em 2022. O próximo na linha de sucessão é o presidente da Alerj. Atualmente, o desembargador Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é o governador em exercício do Estado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. E o Rio de Janeiro virou isso, Fabrício. Virou essa balbúrdia que você está assistindo aí, essa interferência. Quando se chama o judiciário para dentro do processo político, dá nisso. Como que você vê, Roberto, essa retotalização dos votos? Você acha que foi necessária essa anulação? Fabrício, há na sentença do TSE uma determinação para que haja uma retotalização dos votos, mas eu discordo da desembargadora, da decisão dela,
Eu creio que é uma decisão equivocada no mínimo, por quê? Você não pode paralisar um parlamento à espera de uma retotalização de votos no TRE, porque tu vai ter retotalizar votos, vai recalcular, aí vai dizer quem tem que assumir, a LEG vai ter que convocar, e para o legislativo, aí para o poder legislativo, eu não creio, sinceramente, que foi uma decisão acertada dela, não. Eu vou dar como exemplo aqui o Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele se aposentou. Ele não é mais ministro. Então tem uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um impasse com o Senado, porque o nome que ele quer indicar para a vaga do Luiz Roberto Barroso não tem boa aceitação no Senado. E até hoje essa vaga ela não está preenchida. Por acaso o Supremo Tribunal Federal paralisou suas atividades à espera de que seja substituído ali o Luiz Roberto Barroso, que haja uma nova indicação, uma nova aprovação de nome, uma convocação de um novo ministro? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que era composta até então por Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Alexandre Zanin, e se eu não me esqueço aqui de mais alguém, tem mais quem? Alexandre, Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. São os 5. Tem 4. Eles paralisaram a pauta deles à espera de que haja uma nova indicação de um novo ministro do Supremo Tribunal Federal? Creio que não. Eu acho que há um excesso de intervenção do judiciário no processo político hoje, que está afetando o Rio de Janeiro, está matando o Rio de Janeiro. Acabaram com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o ano de 2026, é um ano perdido no Rio de Janeiro por conta disso. E essa interferência no Poder Legislativo, eu acho que demonstra o seguinte, que o Judiciário do Rio de Janeiro experimentou o doce e gostou. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o senhor Ricardo Couto, ontem estava numa cerimônia com Lula no Rio de Janeiro. Eu vi. Do Lula, eu vi no isso. Rio de Janeiro. Nada demais. Ele é presidente do tribunal, ele é governador em exercício, problema nenhum. Mas eu temo que as declarações, eu avaliei, vi algumas declarações dele recentes aí, mostrando que ele vai enxugar a secretaria, que vai demitir secretário. Se ele está assinando, ele está respondendo ao CPF dele que está na reta lá, ok. Mas eu enxerguei ali, eu vi ali que há um excesso de entusiasmo, há uma sedução por parte do desembargador para permanecer no cargo, de repente, de governador. Ué, sentou ali, gostou? Sentei, cheguei aqui, gostei. Então esse excesso de intervenção, chamaram muito o judiciário para dentro do processo político, e o judiciário agora tem dificuldade de voltar para a caixinha dele. Você tem juiz querendo ser político, juiz sendo candidato. O penúltimo governador antes do Cláudio Castro no Rio de Janeiro foi um ex-juiz, o Whitson. O juiz Wilson Witzel, que foi juiz também no Espírito Santo. Sim. Foi governador, saiu de lá, gostou do negócio, deu no que deu. Você tem Sérgio Moro, que era juiz, começou a condenar político, a prender todo mundo na Operação Lava Jato, ele e o procurador Deltan Dallagnol, e depois viraram políticos. Então há uma tentativa hoje do judiciário em desmoralizar, em criminalizar a classe política, em partir para dentro da classe política, demonizar, para depois fazer então juiz, fazer desembargador, fazer ministro do STF, governante. Aí marcaram a retotalização dos votos para terça-feira, né? Dia 31. Exato. Então, quinta-feira já temos um novo presidente da Leste, porque sexta é feriado. Eles vão funcionar sexta-feira, não Ela vão? arguiu aqui outra coisa. Ela está dizendo que eles não respeitaram o tempo. O prazo, né? O prazo, 48 horas depois. Aí tudo bem, eu não vou discutir, não vou entrar nesse mérito, não vou discutir, que ela pode ter razão. Eu não conheço bem os fundamentos do que ela está falando, mas o que a imprensa está noticiando aqui, dizendo que foi anulado porque teria que esperar retotalização de votos do Tribunal Regional Por que não fizeram isso imediatamente? Quando foi logo decretada a cassação do deputado Rodrigo Bacelar? E esperar por justiça aqui no Brasil, olha só, o governador de Roraima está condenado 2 vezes pelo TRE em Roraima. Antes do Cláudio Castro. Até hoje o TSE não julgou. E eu vou dizer mais a você. Se for buscar direitinho o que foi feito, a lambança que o TSE fez na decisão em relação a Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar, esse processo, ele tem pontos de nulidade, tá? Porque é o seguinte... Mais grave ainda, né? Vai ter ponto de nulidade, se buscar ali, vai encontrar.
O que a relatora Isabel Galotti, ela define no voto dela? Quando ela dá o voto dela. Ela define que era a anulação da eleição e realização de novas eleições, marcar o calendário de novas eleições. Ponto. Calendário de novas eleições é o quê? Eleição direta, né? Sim. É um calendário. Quando vai ser, o TRE é marcar a data da eleição. Não é isso? Foi isso que ela escreveu. Sim, foi isso que ela disse. Foi isso que eu entendi. Se eu não estou enganado. O Tribunal Superior Eleitoral, a maioria dos ministros seguiram o voto de Isabel Galotti. Ninguém contestou esse ponto, ninguém mudou esse ponto, ninguém falou, olha, voto com a desembargadora, voto com a ministra, com a eminente ministra, mas divido no ponto que é calendário, porque tem que ser a eleição indireta. Quem faz isso depois é a Carmen Lúcia. Ela dá um despacho dando a entender que era a eleição direta. Depois, quando a imprensa começou a noticiar, deu uma confusão, ela voltou atrás dizendo que a eleição era indireta. Mas ninguém discordou, ninguém divergiu disso. Isso é voto, isso não é a Carmen Lúcia que determina na canetada. Isso tem que ser muito bem fundamentado dentro de uma sessão, discordando disso, mas acolhendo isso, e a maioria, e o colegiado acolhendo. O negócio ali não foi dessa forma não, foi um alavante. Foi uma bagunça, uma balbúrdia. Então o judiciário hoje transformou o estado do Rio de Janeiro nisso que está aí. A classe política pode ter cometido os pecados? Não vou discutir isso aqui. Se é coisa que tem que ser julgado, tem. Agora não pode ter seletivismo. Vamos julgar isso aqui, vamos poupar isso aqui. Não. Então vai julgar todo mundo. Não pode ter bagunça. O que se viu foi bagunça. Que me desculpe aqui, até aqui tá bagunçado o coreto. O que não se deve é esse excesso de intervenção. Os poderes no Brasil, eles são distintos. Eles são independentes, judiciário, executivo, legislativo, porém harmônicos. O que há é um excesso de poder judiciário. E nós temos AIGES, aí, ação de investigação judicial eleitoral, em primeira instância, de envolvimento de político com crime organizado, que sequer saiu de primeira instância, nem julgado ainda foi. Políticos notoriamente envolvidos com traficantes durante a campanha eleitoral, nem julgado ainda foi, está ainda em primeira instância, 2 anos depois, praticamente, do pleito. Então, olha, o que precisa é de uma rearrumação, porque está desarrumado. O judiciário no Brasil está desarrumado, está desarrumando o processo político no país. Essa é a minha impressão, é a impressão que eu tenho. E é a impressão que fica. Eu só me preocupo com as eleições desse ano, como é que vai ser no estado do Rio de Janeiro. Vai ser tumultuadíssimo. Muita água, muita confusão, muita baderna. Se produziu, a desmoralização que se produziu a partir disso, a partir dessas maluquices. É uma credibilidade, assim, afundada. Mas vamos aguardar. Vai. Então eu vou ver, você vai ver ainda cenas dos próximos capítulos, isso vai dar nulidade. Você não se surpreenda, porque isso vai se discutir ainda matéria constitucional. Porque o recurso do Cláudio Castro e do Rodrigo Bacelar agora vai se discutir matéria constitucional, para ir ao Supremo, se for o caso. Então, para chegar ao Supremo, vai se discutir matéria constitucional. E na hora que chegar nessas filigranas na matéria constitucional, isso pode cair ladeira abaixo, pode despencar. A não ser que mantenha-se a tendência de julgamento político. Porque o julgamento desse processo de Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar foi um julgamento político. Sim. Porque juridicamente, ali, as falhas que tem nesse processo aí, não daria esse resultado, essa condenação. E por que a pressa da Carmen Lúcia julgar isso logo? E veja bem, eu vi Carmen Lúcia votar, você entendeu o que é Supremo Tribunal Federal. Um único caso no Brasil, um prefeito que está no 3º mandato consecutivo, Dorley Fontão, de presidente Kennedy. Dorley Fontão está lá, ele disputou a 3ª reeleição. O processo é uma eleição nula. Foi para a primeira turma que está lá, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e o Cristiano Zanin. Falei Alexandre, mas é Cristiano Zanin. Eles votaram para manutenção do cargo, por quê? Porque o Dorley, no TSE, ele fez o seguinte, ele cooptou o autor da ação que contestava essa 3ª reeleição dele, que foi o adversário dele na eleição, que é aliado dele hoje, para o cara não recorrer. Então o cara ficou inerte no processo, perdeu o prazo. Entraram com a reclamação no Supremo, que o Supremo permite, a Constituição não permite isso. O Zanin, talvez não tenha explicado isso a ele, eu não sei. Mas o fato é que o Zanin passou por cima disso tudo, todo mundo, Carmen Lúcia foi lá e votou para manutenção, dizendo que o processo
ele tinha se esgotado, não tinha se esgotado na instância e perderam o prazo lá, não entrou no mérito, não entrou na discussão. Voto virtualmente. Você sabe o que é voto virtual de ministro do Supremo Tribunal Federal? É geralmente toda essa turma de porre, de bermuda, de sunguinha votando virtualmente. Voto com o relator. Essa foi a fundamentação de todo mundo. Voto com o relator e mais nada. Eles nem leram esse processo. Então isso é Supremo Tribunal Federal de hoje. Aí eu concordo com o eminente advogado, um dos maiores criminalistas do Brasil, Fernando Fernandes. A advocacia no Brasil vai acabar. Vão acabar com a advocacia. Porque a advocacia no Brasil virou isso. É entendimento com o ministro, é quem tem intimidade, é quem tem condições de chegar lá e conversar com o ministro. É assim, é assado, é quem tem intimidade, é quem é amigo, é quem bebe junto, é quem está do lado do ministro de sunguinha na hora que ele está numa sessão virtual. Então a advocacia no Brasil, infelizmente, virou isso. Rio de Janeiro é uma bagunça e a justiça brasileira, me desculpe, tem assim, o Tribunal Superior Eleitoral, com todo respeito, com toda a vénia, tem uma responsabilidade enorme pelo que está acontecendo hoje no estado do Rio de Janeiro. Se o estado do Rio de Janeiro é digno de intervenção, eu quero saber quem é que vai intervir no Supremo Tribunal Federal, quem é que vai intervir no Tribunal Superior Eleitoral. E eu temo, sabe, Fabrício, é o pior. Eu temo é que estejam despertando o demônio que está no fundo lá no fundo da sepultura. Porque já existe clamor popular nesse país, infelizmente. Esse país não conhece, não sabe o que é ditadura. Mas você viu nas ruas desse país inteiro as pessoas, infelizmente, Deus nos livre, clamando por ditadura. Porque não aguenta ver isso aí, infelizmente. Já estão alimentando o demônio. Calma, toma um pouquinho seu café com cocô do Jacu pra você. Não, já tomei, já tô acelerado aqui. Vamos Tá tenso. Mas essas coisas elas têm que ser ditas. Mas eu tô brincando com você, mas na verdade precisa. Essas coisas elas têm que ser colocadas porque precisa despertar. Esse pessoal precisa do andar de cima pessoas, levar um beliscão. Sim. E já chegou neles. Essa questão aí do Banco Master, essas cutucadas que têm se dado aí de contratos de esposa, de parente, de ministro com empresas que têm interesse em decisões do Supremo Tribunal Federal, isso tá muito fedorento, isso tá catingoso demais, cara. Tá muito fedorento. Vamos combinar. E dona Carmen Lúcia vai se aposentar agora, vai sair do Supremo Tribunal Federal. Em junho? Não, ela sai da presidência do TSE, em junho. Em junho. Ela vai chegar na compulsória aos 75 anos e dona Carmen Lúcia não vai deixar saudades pela passagem dela pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Porque me perdoe, com todo respeito, a doutora Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, fez muita lambança. Foi um show de lambança, um espetáculo de lambança. Isso aqui referendo o que eu sempre digo. Não basta eleger mulheres, não basta eleger negros, não basta eleger homens para se ter segurança de que vai haver justiça. Não basta. Isso ainda é muito pouco. Tem que mudar os conceitos, valores, conhecimento de sociedade, entendimento e colocar um pouco de empatia. Essas pessoas entenderam uma coisa que em direito internacional a gente conhece como razões de Estado. Existem razões de Estado. E existiam razões de Estado para, há 6 meses de uma eleição no Rio de Janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal, e às vezes aí o Tribunal também, o Supremo Tribunal Federal, fazer coisas que fizeram aqui no Estado do Rio de Janeiro. Desmoralizar os poderes aqui no Estado do Rio de Janeiro, e com decisões assodadas e duvidosas, muito pouco fundamentadas para a importância e o impacto que essas decisões causaram aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu estou falando aqui como estado do Rio de Janeiro como referência para o que está acontecendo aqui. Mas é algo assim, historicamente, porque a história você se conta em retrospecto, olhando para trás. Quando alguém lá na frente contar essa história, examinando pormenorizadamente essas decisões do Supremo Tribunal, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, vai ser de forma muito crítica.